Olá, é possível que exista uma igreja maldita? Obreiros malditos? Vamos descobrir? Vem comigo. Muito bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, chegando aqui hoje para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero falar sobre um tema que parece ser assustador e também muito polêmico, mas nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, que é possível que seja de uma forma diferente. Hoje eu quero falar sobre obreiros malditos ou uma igreja maldita. Haja visto que uma igreja é composta por pessoas e obreiros. Então, vamos lá, eu quero ler aqui hoje no livro de Jeremias, no capítulo de número 48 e o versículo de número 10, que nos diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que se preserva a sua espada do sangue, aquele que preserva a sua espada do sangue. Talvez na sua versão esteja escrita: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, o que é praticamente a mesma coisa. Bem, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente no livro dos profetas maiores, que é o caso de Jeremias, assim também como os livros históricos, os profetas menores e quase todo o contexto do Antigo Testamento, nós observamos que Deus está lançando palavras de juízo contra outras nações e contra outros povos. Por quê? Porque os outros povos eram pagãos, os outros povos adoravam a outros deuses, os outros povos eles adotavam para dentro das suas casas, dos seus cultos, rituais que afrontavam diretamente a Deus. Eles ignoravam a vontade de Deus para sua vida. Então, por inúmeras vezes nós vamos ver Deus aqui entregando palavras de juízo para essas pessoas. Mas no livro de Jeremias 48 e versículo 10 é completamente o oposto. Deus está lançando uma palavra de juízo e maldição para o seu próprio povo. Deus está repreendendo severamente o seu próprio povo. Por quê? Porque o povo, nesta ocasião, não apenas nessa ocasião, já de longa data, estava fazendo a obra do Senhor como se fosse algo qualquer. Fazendo a obra do Senhor como se fosse, como eu posso dizer aqui, algo recreativo. Nós não podemos olhar para a obra do Senhor como algo recreativo, algo para encher a nossa mente. Eu preciso ocupar a minha mente porque eu estou com problema, porque eu estou com depressão, porque eu estou com isso, com aquilo. Eu vou para lá, vou encher minha cabeça e isso vai ser bom para mim. Não. A obra do Senhor, a igreja do Senhor, o evangelho de Deus, o reino de Deus, o mundo espiritual, assim como o mundo ministerial, ele é de total importância. Ele só não é mais importante do que a sua família. Porque a ordem das coisas é Deus, família e igreja. Então assim, amar a Deus sobre todas as coisas, cuidar da sua família, depois vem a igreja, vem a obra do Senhor. Você está entendendo? Então assim, o povo nesta ocasião estava fazendo as coisas relaxadamente, da forma que queria, e Deus falou que quem agir daquela forma era maldito. Só que você fala assim: pastor, mas só que isso está no Antigo Testamento. Sim, a Bíblia fala assim, maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Porque a ordem que Deus tinha para as pessoas que contrariavam a sua vontade, a sua palavra, naquela ocasião e inúmeras outras, era exterminar, era para matar, literalmente. E tinha gente que não queria, mas era uma ordem imperativa de Deus. Pastor, então quer dizer que hoje eu tenho que matar pessoas? Não. Hoje nós vamos aplicar esse texto da nossa vida da seguinte maneira: maldito aquele que não quer se cansar, se doar, sujar as suas mãos, colocar a mão na massa ali para servir ao Senhor. Nós olhamos aqui a palavra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim, obedecei aos vossos pastores, porque os mesmos vão te dar conta das vossas almas. As pessoas não querem obedecer aos pastores. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que Jesus, ele ordena aos discípulos a ensinar às outras pessoas aquilo que o próprio Jesus havia ordenado. Não, mas eu amo o Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai falar, lá em João 14, verso 15, que se você ama a Jesus, você vai guardar os mandamentos de Jesus. Mas eu amo a minha fé viva. Não. Há muitos anos atrás, eu lembro que
eu estava num culto na igreja onde eu congregava e tinha uma pessoa que visitava, frequentava. Não era cristã, ela gostava de ir aos cultos. E numa oração ali após o culto, ela recebeu o milagre que ela estava buscando. E ela me chamou lá na casa dela. Ela me chamou lá e ela me deu uma oferta, que na época foi R$50. Eu falei assim, não, glória a Deus, essa oferta aqui vai servir para eu comprar cimento, que eu preciso fazer um reparo no piso da igreja lá. E foi direcionado para isso. Aí eu falei com ela da seguinte forma: irmã, eu agradeço muito a sua oferta, ela vai ser útil para que eu faça a reforma lá no templo, porém, Jesus não está preocupado com a sua oferta em nenhum momento, viu? Ele quer você. Não, mas a minha fé em Deus é fé viva. Eu disse a ela assim, a sua fé não está servindo para nada. Então eu tenho que ir pro forró? Eu disse a ela assim, ó, eu não estou dizendo que você tem que ir pro forró. Eu estou te dizendo que se você não se arrepender de seus pecados, não corrigir a rota da sua vida, se entregar para Jesus verdadeiramente, nascer de novo, você pode ser condenada com toda essa fé que você tem no seu coração. Então a nossa fé, irmão, não é ter fé por ter fé, é ter fé na palavra, é ter fé no que Jesus ensinou, é ter fé que eu devo guardar os mandamentos, é ter fé que eu tenho uma responsabilidade no reino de Deus. Não é ter fé que Deus existe, porque ter fé por ter fé, qualquer religião existe fé, senão não tinha nenhum adepto lá dentro. Se ele está lá dentro é por fé. E nós sabemos que a única religião que liga o homem a Deus é Jesus Cristo, o resto é resto. Então não é só ter fé. E a Bíblia diz também, ali no livro, na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Eu conheço Jesus tem 30 anos. Você só conhece Jesus se você guarda os mandamentos de Jesus. Hoje, meus irmãos, todos nós somos um. Antigamente existia um cargo especial para sacerdote, que ficava ali dentro da congregação, que podia entrar dentro do Santo dos Santos, que podia carregar a arca quando era necessário, quando era solicitado. E se alguém diferente ousasse fazer qualquer um desses serviços, iria pagar com a sua própria vida. Hoje a Bíblia fala que todos nós somos sacerdócio real, geração eleita. Então a responsabilidade é de todos nós. Hoje não existe um pastor que fique em local de destaque, muito pelo contrário. Quanto maior o cargo dentro da igreja, maior deverá ser a sua entrega e o seu serviço. Nós somos chamados para servir. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes desta palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos com falso discurso. Quer ser salvo? Quer ser abençoado? Quer receber galardão no céu? Quer ter vestes limpas? Vestes brancas, resplandecentes, adornadas? Se submeta ao Evangelho, se submeta à palavra, se submeta a vossos líderes. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículos de número 15 e 16, Paulo exorta para que a igreja de Acaia obedecesse à família de Estéfanas, que era uma família que se dedicou inteiramente à obra do Senhor. Paulo exorta que o povo os respeitasse e os obedecesse. Irmão, a Bíblia também diz: rebeldia é pecado de feitiçaria. Você quer ser comparado a um feiticeiro, a um macumbeiro? Eu acredito que não. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos obedecer ao que está contido nesta palavra e que nós venhamos a amar e estudar esse livro que nos levará para o céu. A Bíblia também diz no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, que os cristãos, eles observavam dentro do livro da lei aquilo que o apóstolo pregava. Eles ali, ó, ele pregava, eles comparavam, ver se era aquilo mesmo. Eles não aceitavam qualquer coisa, não. Eles pregavam, não, deixa eu ver se o que está falando aqui é certo. Comece a adotar essa prática. Comece a adotar essa prática. Quem está pregando lá em cima, ele está falando a verdade? Acredita. Guarda no seu coração. Coloque em prática. Agora, só barulho? Descarta. Assim você será alicerçado sobre a rocha e Deus abençoará o seu lar. Esse foi o nosso momento de sabedoria de hoje. Espero que Deus tenha falado com você. Até nosso próximo vídeo. A paz do Senhor.